Estamos aqui de cócoras. Qual que é a minha câmera, diretor? Aquela ali. Ali. Estamos aqui de cócoras mais uma vez. Eu, Bianca Rocha, com a minha parceira Fabiana Garcia, obstetra. E hoje a gente está recebendo uma mulher que a gente gosta tanto, a gente tem tanto carinho por ela, tão maravilhosa. E ela me mandou o tema, né? Me mandou um tema assim, vocês poderiam falar sobre isso. Dentro daquelas sugestões, né? Foi isso que a gente pediu. Então, olha, gente, sugestão funciona. Eu falei assim, você gostaria de falar sobre esse tema? Então, ela tá aqui hoje. Fiquei até surpresa. Mas legal. Não é? Mas porque o tema que você falou, esse ponto que você tocou é muito importante. Muito, né? A gente fala muito, eu sempre falo assim, a gente fala muito sobre parto, sobre humanização, e às vezes a gente fala tanto assim que a gente acha que todo mundo já sabe, né? Isso eu sempre falo, né? Acho que todo mundo já sabe. Mas, na verdade, ninguém sabe, né? Porque é um assunto que, quando eu acho que todo mundo sabe, é porque no nosso universo, a nossa bolinha ali sabe, né? Mas quem aí tá engravidando e quem está começando aí a se aventurar nesse lugar. E a maternidade é algo muito profundo que eu acho que a gente discute pouco, né? Então, hoje, a Maria Paula, nossa, maravilhosa. Mãe do Martim. Apresente-se, então, Maria Paula, 33 anos, mãe do Martim, que já vai fazer 2. 2 aninhos. Que parece que foi ontem esse nascimento. De surpresa, correndo. Foi, né? De jeito. Você vai contar, então. 2 aninhos, Martim. Isso. E de lá até aqui, então... Esse tema ficou na sua cabeça, né? Conta pra gente, então. Ainda habita. O que você... que tema é esse? Assim, o que você colocou, que você escreveu pra mim? Você falou assim, acho que seria legal a gente discutir sobre isso. Cesáreas que não foram planejadas, obviamente, né? Porque quem tá buscando um parto normal, humanizado, não planejou uma cesárea. Isso, exato. Na verdade, tá fugindo de uma cesárea planejada, né? Exatamente. Ou uma cesárea sem indicação, enfim, que é o terror, né? Mas é mais voltada pro ponto de uma cesárea que você nem considerou como possibilidade. Então, pra mim, acho que o que mais pegou foi isso. Eu até mandei, né? Quando eu te mandei a sugestão, eu falei, olha, eu não sei se é o foco do podcast, mas não só no podcast de vocês, mas depois de gestante, eu continuo acompanhando vários outros perfis de Instagram e tal, e ninguém aborda muito, né? Então, eu me sinto meio sem voz nesse assunto. Daí, sem reconhecimento, né? Sem um lugar onde você se identifique e fala... Eu também senti isso, ou eu também sinto isso. E é engraçado, né? Porque é uma coisa que não é tão rara, assim. Não é uma coisa rara, é uma coisa que acontece. Cesárea, né? Exatamente. Uma cesárea numa situação de urgência, que, nossa, estamos aqui, tudo nesse plano, daqui a pouco sai todo mundo correndo, que isso existe. E isso precisa ser falado. Porque é muito difícil, né? Você estar ali no plano de ter um parto normal, acontecendo o seu trabalho de parto, e, de repente, tudo muda, né? E no cenário que eu estava, eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Martim, a gente descobriu ele pélvico no finalzinho, assim, né? E então, aí... vamos lá, vamos contar. Você engravidou? Engravidei, aí o início, né, da gestação foi acompanhada por uma GO do plano de saúde. E aí eu tinha aquela pulguinha atrás da orelha e ficava meio que... Você sempre quis parto normal? Sempre quis. Sempre assim, desde que eu engravidei, nunca tinha pensado sobre, mas daí que eu engravidei, eu falei, quero um parto normal. Quero um parto normal. Porque não fazia sentido pra mim uma cirurgia desnecessária. E aí... eu tive o acompanhamento com essa GO do plano de saúde, que já me atendia antes da gravidez. Ela nunca, assim, deu indícios de que fosse induzir para uma cesárea nem nada, mas eu tinha a pulguinha atrás da orelha, né? Você tinha lá dentro de você alguma coisa dizendo. Exato. E aí eu fui pesquisando, Instagram. Hoje, assim, Instagram você encontra de tudo, né? A minha irmã ficava até meio assim, mas você vai confiar no negócio de Instagram? Porque ela também tá fazendo GO agora, então ela ficava meio assim, sabe? Mas aí, enfim, fui atrás de informação e tal, comecei a me deparar com um cenário terrível dos planos de saúde e fiquei, assim, horrorizada e brigando com o Unimed, brigando com o plano, não sei o quê, porque... Lembro. Você lembra? Várias brigas com o Unimed. Eu lembrei também dessa briga. Lembro disso. Briga com o plano de saúde. Que eu falei, não, gente, não quero. E aí, um belo dia,
o Espaço Mãe estava fazendo aquelas rodas, né, de conversas e tal. Recém-aberto, né? Recém-aberto e Inaugurado. foi, assim, semanas antes da pandemia, porque ainda foi presencial, né? Sim. E aí, como eu morava ali perto e tal, eu e o Vinícius, a gente foi numa roda que vocês duas estavam falando sobre, acho que violência obstétrica. E aí... E você morava ali num prédio que você olhava, que você enxergava o Espaço Sim, Mãe, do né? ladinho. A nossa bagunça toda. A gente até fazia umas obras e a gente perguntava, tava escutando muito barulho de obra? Tava, né? E quando inaugurou foi muito engraçado, que acho que inaugurou e aí eu fiquei grávida, uma coisa assim. Aí o Você Vinícius soube do Espaço Mãe por morar passando por próximo, lá. não foi É. pela internet. Foi uma coincidência, porque a gente viu passando, né, o logo e tal, falei, Espaço Mãe, que interessante, né? E aí depois eu vi, através do Instagram, as rodas. E aí eu vi que era do lado. Eu falei, nossa, muito conveniente, né? Então a gente foi nessa roda, conhecemos vocês duas, e aí eu fui pra casa assim, eu preciso trocar de equipe. Eu não vou dormir Você tranquila. lembra quantas semanas você tava? Era Que época que era? 25, 26 semanas. 25 semanas. Na verdade, um pouco antes, mas eu troquei pra equipe de vocês com 25 ou 26, não me lembro. Então, mas até que não foi tanto. Em cima da hora. Tá. é. Mas foi um novo mundo, né? As primeiras consultas, eu fiquei maravilhada, assim. Eu falei, nossa, era isso que eu precisava, sabe? Pra me sentir confiante, né? Então, assim, pra mim a batalha tava vencida. Pronto, tô Gente, segura, porque- né? Exato. E aí eu pus minha cabeça tranquila no travesseiro pra dormir. Falei, não, tá tudo ótimo. Porque antes disso, assim, eu tava bem perturbada, sabe? Imagino, E ainda mais Luciana. com briga, sabe? No meio da gestação e... Enfim, não tava bom, assim. O clima não tava bom. E aí, quando trocou, eu falei, estamos resolvidos. tranquilo. Era E a o que eu gente precisava. tem essa sensação também de algumas pacientes, né? Que, agora troquei de equipe, agora estou numa equipe humanizada, pronto, estou assegurada, né? Estou garantida É. de que terei um parto normal, né? E isso é E que uma não coisa é, que a né? gente não consegue nunca garantir pra ninguém, né? Exato. E aí eu tava bem tranquila, assim. Aí a gente foi levando as semanas seguintes numa boa, organizando o que faltava e tal. E até que um belo dia fui fazer ultrassom com 36 semanas, quase 37. Olha só. E ele virou. E aí Finalzinho. a médica que tava fazendo ultrassom falou assim: ele tá sentado, né? Já marcou a cesárea? Eu fiquei, assim, atônita. O Vinícius falou, não, você não teve reação. Porque eu juro por Deus, falei, não pode ser, gente. Ele Não não pode tá ser. Não tá fazendo isso comigo, né? Isso não tá acontecendo. E aí mas o pior foi que ela falou, você já marcou a cesárea? Eu falei, não, moça. Não foi só a Sentado? informação Não, estapélvico, né? Ela ainda foi e te Exato. falou a via de parto. Né? Exatamente. E aí eu fiquei em choque, assim, voltei pra casa em choque. Era pertinho ali de onde a gente morava. Aí a gente foi andando, meio que, e agora, né, e tal. E aí eu te mandei mensagem pra avisar, né? Falei, e aí, gente, tá Sentou. bem? Sentou. Mas aí foi, assim... Parece que do dia do ultrassom, que foi um sábado, até o dia que ele nasceu, passou meia hora, assim, sabe? Foi tudo muito corrido, assim, muito corrido. E aí teve a VCE, né? Teve várias... É verdade. A gente fez uma tentativa de versão, né? Versão Isso. cefálica externa. E antes Que- também, você chegou a fazer exercício? Você antes me da- passou no sábado mesmo. Não, segunda-feira. Você me passou todos os exercícios. Aí teve exercício e aí teve a versão, né? A gente internou, lembra? Você internou, com analgesia. A versão é uma manobra, né? Que a gente, por fora da barriga mesmo, tenta fazer o bebê virar. O bebê Quase como uma massagem, Uma mas que massagem. você vai colocando vai o bebê empurrando mesmo. numa posição. E claro, tomar anestesia, Anestesia, né? Pra No que- ambiente já de centro cirúrgico, porque tem alguns riscos, né? Sim. Mas não quando deu, você, né? Quando você Não. pensou nisso, você pensou... Você estava confiante? Isso te assustou? Fazer a versão? Como é que foi? Não, eu também já tinha lido sobre a versão. E aí, quando soube que estava pélvico, a gente conversou. Aí eu fui... Acho que a gente foi numa consulta na segunda-feira. Sim. Que aí foi quando vocês nos colocaram todas as possibilidades. Você me passou os exercícios. Eu fiquei fazendo incansavelmente até terça-feira. Isso. E aí,
vocês explicaram, né, sobre os riscos e tal, mas assim, do que vocês nos passaram e pro que eu já tinha lido e estudado, eram riscos muito pequenos. Então, eu falei, bom, vale a tentativa, vamos lá. E aí, o Vinícius, ele não me falou, ele foi me falar depois, o Martim já tinha nascido, ele falou assim, eu não te falei antes porque eu não queria, assim, eu queria estar do seu lado, né, pro que você escolhesse. Mas se eu tivesse no seu lugar, eu não faria. Ele não tava falou, seguro. Não seria a escolha dele, não né? Seria. E tem muito casal que realmente não vai pra VCE. Não é? Tem Não, muito que não casal quer. Eu fala, acho que eu não vou. pensei muito. Eu sou muito racional, então eu olhei lá, dados. Porcentagem, sei lá, Vale a pena ou não baixíssima. vale, né? Falei, então vamos. E aí ele falou, não, eu tava lá, antes de fazer, né? Ele falava, tava lavando a louça, chorava. Ai, não acredito. Ele é muito... Ele vai é me matar, né? Que eu tô falando. Aí eu tô lá arrumando a roupa, não sei o que, chorava. Bonitinho. Mas é importante falar disso, né? Porque Ele é pisciano? É meu pisciano. Todo mundo tem um pisciano de estimação. Sempre, né? O chororô, né? O chororô. Mas é importante isso, né? Porque eu acho que o casal precisa estar bem informado, né? E alinhado, né? Pra saber pra onde a gente tá indo. Porque, assim, se ele não estava seguro e acontecesse alguma coisa ali no procedimento, como seria pra ele? Sim. Que não então, estava seguro. Sem dúvida. Então é importante, assim, saber como é que ele tava também, pra que, né, que os casais pensem nisso. Não é só a mulher estar segura. Não, com certeza. Né? Todo com mundo certeza. precisa estar... Não, peraí, isso aqui não me deixa seguro. Então me deixa entender um pouco melhor. Exatamente. No caso da versão, ele estava ciente de todos as possibilidades, né? Dos riscos que eu estaria internada e tudo mais, né? Então, assim, o risco existe, né? Mas ele ficou... Mas depois ele me esperou um pouquinho pra me contar. Passou, né? Deixa passar bastante tempo. Imagina como ele não passou, né? O procedimento. E como foi, então, a VCE no dia? A gente internou... daí teve anestesia e começaram as tentativas. Eu acho que foram 3 tentativas, se não me engano, né? Isso. E aí o tempo todo você controlando, né, os batimentos e tal. E aí eu acho que deu uma baixa. Ele fez uma desaceleração e aí vocês sinalizaram que tá bom, chega. Isso. Não quer virar. Não quer virar. E aí eu fiquei super triste, né? Falei, bom, não deu. Eu tava ciente, assim, de que eu fiz tudo que estava dentro do meu alcance. A gente tinha a ideia de que existem partos pélvicos, existem. Mas já era um risco que a gente não queria correr. Então, foi até ali e pronto. Né? Isso também vocês chegaram a estudar, a pensar, ou... Antes de saber que o Martim estava pélvico, eu já, por conta do Instagram, eu já tinha visto vários casos e profissionais falando sobre tal, e partos pélvicos também. Algumas equipes que eu acompanho que assistem a partos pélvicos e tal, mas eu falei, não é algo que eu arriscaria. Né? Isso você já tinha na sua cabeça, E aí, já tinha essa visão, né, sobre parto pélvico, sem nem ter passado por isso ainda, né, dele estar pélvico. Sim, então quando aconteceu eu já tinha. Não precisei pensar muito nessa possibilidade. E aí a VCE foi uma terça, não lembro, acho que foi fim do dia, assim. E devia aí estar virando para as 37, né? Quase 37. Virou 37 no domingo. Virou. E aí foi numa terça, já era 37, 3 dias. Aí passou quarta, só que aí quando não deu certo a versão, eu pensei, bom, é assim que ele quer vir, então tudo bem. Eu já tava pensando que eu ia ficar até umas 40 semanas, tava tranquila. Eu tinha organizado minha vida no trabalho pra, né, entregar o bastão pra pessoa que ia ficar no meu lugar com 38 e tal. Só que aí passou 3, 4 dias, de quinta pra sexta, a bolsa rompeu. E aí eu fiquei, meu Deus, não acredito. E você teve algumas contrações dele? Tive, aí começou, tive. Né? Eu passei a madrugada, não sei se, assim, era bem... Bem pouquinho. Pouquinho, não tava ritmado nem nada, eu avisei, né? Mas eu passei a madrugada meio alerta, né? Porque eu fiquei, gente, não é possível. Que ele já tá querendo nascer. Já tá na hora, né? Não tava preparada pra isso. Não. Agora, né? Eu acho que aí foi o que pegou mais. Porque eu não tive esse tempo que eu achei que eu teria pra digerir, sabe? Foi muito corrido, assim, muito corrido. Eu tava na quinta noite,
na quinta fim do dia, eu tava me preparando para ir até a fisiopélvica para fazer acupuntura. Porque ela falou, não, eu faço acupuntura pra gente tentar virar, mesmo assim, vai que, Tem né? mais uma esperança, né? Então eu tava apostando tudo, né? Não nasceu, ainda tem chance, né? Aí eu tava trabalhando na bola de pilates lá, pulando na bola de pilates. Aí do que eu levanto, eu senti um líquidozinho assim, ai meu Deus, não é possível, né? Aí eu fiquei trocando mensagem com a Fábio. Eu falei, será que é? Será que não é? Mandando foto. As fotos, né, que a gente recebe de líquidos. As fotos. E aí ela falou, provavelmente é. Mas aí sexta de manhã a gente examina, né? E aí foi isso. E assim, qualquer mulher, né, quando rompe a bolsa, é um impacto, né? É um impacto, né? E ali você não tava... Ele tinha esse impacto que chegou a hora mesmo, que não dava pra esperar, né? Exato. E aí você foi pro hospital? Aí fomos pro hospital na sexta de você manhã mesmo. Você tem lembranças disso? Como que você tava, assim? Eu tava meio fora do Eu ar? não tava raciocinando muito, não assim. Tava muito, não. né? Tanto Imagino. que eu tava... Foi até engraçado, que a gente tava na consulta na sexta cedo, né? Você examinou, falou, realmente, rompeu a bolsa, vocês podem pegar as coisas e ir pro hospital. Que a gente vai mais pro final do dia e tal. Aí explicou tudo certinho, né? Mas eu tava meio assim, eu falei, então... E aí eu conversando com o Vinícius aqui, eu falei, então eu vou chegar em casa, eu só vou mandar um e-mail, não sei o que. Você falou, você vai trabalhar? Eu falei, não, só vou mandar. Não, seu filho vai nascer hoje. E eu tipo, assim, para tudo. Não caiu a ficha, né? Não caiu a ficha. Aí eu, tá bom. Você mandou o e-mail? Não mandei. Ele tá de prova, não mandei. Não mandou. Desliguei o celular. Não, daí a gente foi pro hospital e ficou lá, passou quase que a sexta toda, que eu acho que foi marcado para 6 e ele nasceu umas 6:30. E aí a gente passou o dia lá no hospital, só que sem cair nada. a ficha, assim, sabe? Mas é engraçado mesmo, né? É difícil cair. Quando acontece alguma coisa assim, uma intercorrência, alguma coisa que muda, assim, a gente recebe a paciente no consultório e aí a gente fala, você vai fazer isso, você tem que ir pro hospital, arruma sua mala. Algumas dão umas desnorteadas, né? Tipo, não, tá bom, mas eu só vou passar no mercado pra não sei o quê. Não, né? Porque teve um marido, lembra? Algum marido que a gente falou que tinha que ir pro hospital naquela hora e aí ele falou assim... a minha família pode ir também, alguma coisa assim, não né? lembro, mas existe. Coisas que difícil, e para entender também, assim, que essa coisa de você ainda estar olhando para esse parto, para essa cesárea, não é só em quem acontece de uma urgência, assim, que é de uma hora para outra correndo. Até em quem teve tempo um pouco, né? Ainda que fosse algumas horas, né? Para você pensar, para você digerir. Não é que essas horas já vão te trazer esse conforto, vão te trazer essa explicação, né? Por que eu tô aqui, né? Assim? Por que isso comigo? Não é só na urgência que isso acontece, né? Exato. Porque é uma urgência, mas não é assim, não é aquela urgência que a gente sai correndo, que tem alguma coisa, né? Que a gente tem que sair voando, né? Não, eu tinha na minha cabeça assim, pós-VCE, eu pensei, não, vou esperar 3 semanas. Vou esperar. E aí eu quero entrar em trabalho de parto, sabe? Vou lá sentir. E não rolou, né? Rolou um pouquinho, mas... Um pouquinho. Foi. E a sua recuperação foi tranquila desse parto? Foi, em termos físicos, primeiro? Tudo tranquilo. Graças a Deus. Foi muito melhor do que eu imaginava. Porque ele ficou bem também? Ficou. Foi... a doutora Ju, que foi a pediatra neonatal, que é a pediatra dele hoje, ela até falou... Quando ele nasceu com 3,3 kg. Eram 37 semanas e 5 dias, né? Sim. Então ela falou, 37 semanas? Tem Será certeza? Que não é mais? Ela falou, não, eu tô trucando essas 37 semanas, em que ele nasceu super bem, assim. Tava na hora. 37. Tava na hora dele. 37,5. E 5, quase 38. Então, tava na hora mesmo dele nascer, foi tudo bem. Com relação à cirurgia, porque eu tinha meio pânico, assim, de pensar numa cirurgia e, assim, nessas condições, Você nunca tinha passado por uma cirurgia? Não, a primeira internação foi por conta da versão. Eu lembro disso, eu lembro da gente conversar sobre isso. E aí eu tava meio em pânico, porque eu pensei, poxa, uma cirurgia, né, que tem um pós-operatório e tal. Mãe, como é que eu vou dar conta, né? Fiquei meio assim. E foi tudo muito tranquilo. Graças a Deus, assim. A parte física não te incomodou? Não. Que bom. Foi uma recuperação excelente, assim. Tanto que minha mãe veio, ficou a primeira semana com a gente.
ela viu que a gente tava bem, que eu tava super conseguindo fazer as coisas. Ela falou, não, vou dar o espaço de vocês. Aí a gente ficou só nós dois. E foi ótimo, assim, foi tudo bem. E quando que começou, assim, a vir essa história para você? Quando que você pensou? Porque no começo, não sei se no começo tem tantos cuidados com o filho, a amamentação, é muita coisa, né? Quando que isso começou a bater aí na sua porta? Eu acho que sempre que eu tenho algum gatilho, assim, de ouvir um relato de parto, ou um relato de parto que foi parto normal. Que foi parto normal, ou pessoas que estiveram numa situação parecida, sabe? Não sei, alguma coisinha que acaba despertando, e aí eu relembro. E aí, assim, a última que foi meio bad foi que uma amiga teve bebê, ela passou por muitas horas de trabalho de parto, acho que 3 ou 4 dias de indução, por conta de diabetes gestacional, e eu super apoiando, assim, tudo que ela precisava de informação, ela perguntava, e a gente, não, vai dar tudo certo, vai dar certo e tal. E deu muito certo. E aí as pessoas falando assim, nossa, ela é muito guerreira. Ai, nossa, eu não tive nem chance de ser guerreira. Eu sei que não tem nada a ver. Sim, já conversei, mas é o seu gatilho. É o seu gatilho. Já conversei com psicóloga. Ela falou, não, você sabe, né? Que não tem nada a ver. Eu falei, não tem nada a ver. É muito irracional, né? Mas da ordem do sentir isso. Não é da ordem do não é de fazer sentido, mas de sentir, né? Mas nesse teu parto, você tem esse lugar onde você acha que você não passou por ele, lutou, sentiu, doeu. Que parece que o parto ele tem que ter essa... É como se tivesse sido uma escolha pela cesárea. E, na verdade, não é pela cesárea, mas é pelo menor risco. Pelo menor risco. Como se tivesse escolhido... Se eu tivesse abrido mão do parto normal. Só que seria um parto pélvico. Não faz sentido, né? Mas na minha cabeça leva para esse lugar. Esse lugar, né? E existe muito isso, né? Às vezes as mulheres falam, a tristeza da cesárea também porque estão olhando outras mulheres e que são muito... de mérito, parece, né? De mérito, muito. Que parir... E que são muito elogiadas. Sim. Eu lembro que a gente, direto, né? A gente tirava foto... né, com mulheres que pariram, né, tiveram parto normal, fotos tipo, sabe, aquela coisa assim, consegui. E a gente parou. E a gente parou, porque... Parece que quem teve uma cesárea não conseguiu. Esse não sentimento. Deu certo, né? O que é o parto que não deu certo? Principalmente quando você períneo buscava. íntegro, essas coisas, a gente parou e falou assim, gente... Não faz sentido, mas não faz né? sentido, né? O parto é o parto, é aquilo que tem que ser, né? Não tem um melhor que o outro, né? Muitas mulheres falam pra mim, né, no consultório, eu tenho medo de não conseguir. E aí a minha resposta é, parto não é algo que você consegue. Parto é algo que você vive. Ele acontece. Você, né, só precisa permitir que ele aconteça. Você pode também chegar e falar, não permito que esse parto aconteça. Mas se você permitir, é da ordem do seu corpo. Se ele vai evoluir, não como ele vai evoluir, não se a sua natureza quer que aconteça ou não. Sim. Né? Mas não é algo que você consegue. É algo que você vive, que acontece. E fica muito nesse lugar do mérito, de não conseguir, total. de não dar conta. Algumas até mulheres que tiveram parto normal, mas pediram analgesias, ficam se sentindo menos, né? Porque pediu analgesia. Porque pediu, elas pedem desculpa pra mim. Ai, aí gente. desculpa, mas eu vou pedir... E me fala uma coisa, você acha que isso, assim, na relação com seu filho, teve alguma influência ou não? Isso é uma coisa mais sua, uma coisa pessoal? Eu acho que é muito, muito meu, assim. Não vejo com ele que tenha afetado em algo ou mudado alguma coisa na relação com ele. Acho que não. Uma coisa que a gente brinca é o teimosinho, né? Que não quis nem virar, na verdade. Mas não pode falar isso pra ele. Você aproveita, né? Vamos aproveitar. O teimosinho, né? E quando que você entendeu, assim, quando que chegou esse lugar, assim, né? Porque eu te perguntei assim, mas a gente foi indo para um outro lugar. Quando chegou assim, nossa... Né? Como que... Não tô bem com isso. Não tô bem com isso, exatamente. Como é que foi isso? Eu acho que eu acho que isso é importante, né? No dia da cesárea, você já... Não, demorou um tempo, acho que são uns bons meses, assim, pra absorver, principalmente porque você tá lá, né, no auge do puerpério, amamentação, não sei o quê, e vivendo exclusivamente, né, pra o bebê.
E aí, quando foi diminuindo um pouquinho a demanda, eu fui parando, pensando um pouco em mim, né? Absorvendo, digerindo tudo que aconteceu e tal. E tanto que, assim, acho que uns 10 dias depois, eu até escrevi eu pus no papel, sabe? Só que eu coloquei, tá? Eu postei no Instagram, mas assim, o que eu escrevi é o meu relato. É muito que quase pedindo uma desculpa, sabe? Pra mim mesma. Que hoje eu vejo, 2 anos depois, se eu for ler, eu fico, gente, não precisa. É o que eu tava sentindo, sabe? Naquele momento. Mas é tentando me convencer de justificar, né? De que tava tudo bem, tava tudo certo. E tava, né? De certa forma. Você acha que tinha alguma coisa também em relação a, às vezes, a convencer os outros? Porque também, a mulher que busca pelo parto humanizado, ela entra, às vezes, numa luta ali durante o pré-natal de convencer os outros da escolha dela. Sim. Aí ela vira, putz, precisei de uma cesárea agora. Não, que cara já que eu vou olhar pra essas se pessoas? desculpando, né? Já se justificando. Você já conta, um pouco... foi uma cesárea, mas é porque ele tava pélvico, sabe? Você já... Toda vez, desde que ele nasceu, nos primeiros meses, quando as pessoas perguntavam, como é que foi? Era assim. A sensação é de não ter dado certo? No começo... Não deu certo, no começo. No começo, sim. Hoje, assim, 2 anos depois, eu sempre penso, né? Volto no racional. Eu falo, não, aconteceu por conta disso, disso, disso. Mas fica aquela coisinha, nossa... brigou tanto e não deu certo, sabe? Principalmente como a maneira como foi, né? Do início da gestação, a troca de equipe, a sensação de alívio. E aí depois, nossa, caí na cesárea. E parece que a sua luta toda, você não venceu nessa luta. Mas uma coisa que eu falei até pra Bianca já, que o fato de estar com vocês como equipe foi, assim, muito confortante. Reconfortante pra gente. Porque se eu tivesse seguido com a equipe de antes, eu ia ficar, assim, arrasada. Quem sabe teria até marcado uma cesárea, porque não sei como seria conduzido, né? Está pélvico, vamos marcar? Eu acho que talvez seria um fator a mais, assim. Poxa, mas será que se eu tivesse trocado de equipe, ele teria sentado? Exato. Não sei, alguma coisa. Tipo, não, ele sentou por causa da equipe. Ou teria conseguido virar, talvez você entrasse em relatos de mulheres que conseguiram fazer a versão, ou que deu certo, e que uma outra equipe nada foi oferecido para virar, né? Eu te sugeri esse tema justamente porque eu vi um episódio que falava de uma paciente que estava pélvico e virou. Aí eu, poxa, que já falar de um que não virou, então. Só o meu, não vi? Só o meu. Só que eu sei que não, porque, não sei se vocês lembram, né? Mas na época, acho que vocês tinham mais 3 pacientes pélvicos. Foi uma época de pélvico. Que eu Mas falei, a gente seria assim, vem tudo de Kombi. Eu falo que vem de Kombi. Vem de Kombi. Eles entram numa Kombi e vem tudo vamos junto. Vamos lá, a galera do pélvico, vamos agora nessa vez. É verdade, tinha então algumas. Então eu fiquei assim, gente, não é tão incomum assim, né? E tem algumas pacientes que não topam a versão, né? A maioria não topa, né? A maioria quer pelo menos entrar em trabalho de parto, é o que elas querem. Elas não topam o parto pélvico, a versão também não, né? Muitas não querem a versão porque elas acham que pode adiantar a hora do bebê. E pode. Né? Porque pode romper a bolsa, pode entrar em trabalho de parto ali, né? E aí você ter que fazer o nascimento ali na hora. Então, muitas falam assim, não, pelo menos isso eu não vou perder. Sim. A hora que o meu corpo vai sinalizar, porque o meu bebê tá pronto. Então, a versão, muitas não querem, né? Sim. Por causa disso, para não perder essa parte. E é engraçado, né? Porque é uma coisa que você não tinha... Porque você fala assim, parece que eu escolhi, né? Eu que escolhi a cesárea. Exato. Né? É uma coisa que você não tinha mesmo o que fazer mais, né? Não, a gente fez tudo que dava. Fez tudo, mas isso vai além, né? Essa sensação é além disso, desse racional, né? Muito, muito. E eu acho que a gente tem que aprender a olhar para essas que a gente chama de distócias, né? E muitas mulheres perguntam isso, eu tenho medo de não evoluir, do meu corpo não dilatar, de não ter contração, do bebê não posicionar. Eu acho que tem uma sabedoria também do corpo. Claro, se a gente puder entrar com manobras para tentar corrigir, como a gente fez com você, de exercícios, chá, luz, quente, frio. Fizemos. Ficar de ponta cabeça, né? Tudo. A gente tem caminhos, estratégias.
Mas hoje eu tenho olhado para essas distócias, esses entraves do corpo e respeitado mais essa sabedoria. Tem algum motivo, né? Tem uma sabedoria dessa natureza que está me dizendo não. Esse bebê está me dizendo não por algum motivo que a gente nunca vai saber. Não tem como ficar procurando um porquê. Ai, por quê? Mas tem uma sabedoria nisso, né? E sempre, a gente cada vez mais, né? Cada vez mais a gente olha e respeita, né? Eu acho assim, eu brinco, né? Quanto mais parto eu assisto, menos eu sei. Menos a gente sabe, exato. Menos eu sei. E é impressionante, porque assim, a gente é surpreendida. Assim como você foi surpreendida pelo seu bebê sentado, pelo seu bebê que rompeu a bolsa. Menos, assim, eu também, assim, quando que eu ia imaginar, né? Quando que eu vou... Eu também não sei. E assim, a gente As pessoas me perguntam, e eu falo, eu não sei. Eu falo, mas por que você fala tanto não sei? Porque eu não sei. E a gente também idealiza o parto de vocês. Quando vocês chegam lá no consultório, que a gente conversa, de tudo. algum lugar da gente idealiza, mas não é uma coisa que a gente idealiza, assim, de falar, de montar. Sim, é uma coisa assim, como É será, natural, né? Como será que vai ser? Já a gente projeta, idealiza né? mais, é só como será que vai ser, né? Eu tô lembrando aqui de um parto esse é um parto que me mostrou exatamente assim, como a gente precisa respeitar quando o corpo tá dizendo não. Né? Ela passou por uma indução, ela já tinha tido uma cesárea, e aí a gente fez uma indução com um balão, primeiro por conta da cesárea. E aí, quando a gente colocou a ocitocina, deu uma hora. Contração. Não, deu uma contração. Não foi nem uma hora de contração. E aí, ela olhou pra gente e falou assim, não quero mais. E ela queria muito. Ela queria muito. E ela chegou assim, eu sinto que não é mais esse caminho. Nossa. Agradeço a vocês, muito obrigada. Decidida. Muito e não decidida. era não quero num desespero de dor, sabe? Ela só não queria. Eu não queria. Aí o marido falou, não, peraí. Sai todo mundo, eu vou falar com ela, porque não é possível. Eu sei que ela quer muito. Pera, eu vou conversar com ela. A gente saiu, ele conversou. Quando ele voltou assim, resignado. Tipo, não acredito. Ela não quer. Aí a gente falou, peraí, vamos chamar o anestesista. Aí chamamos o anestesista. Ela falou, não quero. A anestesista conversou com ela e falou, olha, eu vou fazer uma analgesia, você vai ficar bem, a dor vai Você passar. não vai ter dor. Ela olhou pra ele e falou assim, você vai me fazer uma anestesia para uma cesariana. É isso que eu quero. Quando ela falou isso, a gente falou, bom, agora chega, né? Eu vou brigar com ela agora. Aí o que aconteceu na hora que vocês fizeram Aí a ela cesárea? já estava em início de ruptura uterina. Olha. E ela não tinha nenhum sinal, porque a gente tem sinais para nenhum sinal. Gente, Então era o útero um estava momento bem impressionante. fininho, num ponto de romper. Olha Quando a só. gente contou isso pra ela falou assim, olha, eu não tava também entendendo porque eu não queria mais. Eu simplesmente não queria mais. Agora eu sei que tinha um motivo, né? Que incrível. Não, e que bom que ela pôs pra fora, né? Pôs Que pra bom que fora. ela pôs pra fora. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. O que você acha, assim, você acha que como que é, assim, a rede social hoje falando disso? O que isso, como isso mexe né? com Mexe você? demais. Porque a gente tá numa bolha, né? No Instagram é a bolha que você escolhe entrar. Então, assim, eu às vezes sigo... começo a ver outras coisas pra ver se o Instagram muda. A minha bolha tipo é assim, só ver meme. sapato pra comprar. Eu tenho que A mudar. minha bolha, meu meme. Instagram só tem meme. Eu falo, gente, eu sou a pessoa mais tapada Mas do mundo. como que é? Assim, dentro dessa bolha eu sei como é, porque a gente tem essa bolha toda, né? é. E como que é? Não, eu acho que eu sigo ainda todos os perfis que eu seguia gestante. Então, eventualmente... Você não parou de seguir nenhum dia? Ai, não quero mais isso aqui. Não, eu acho que eu parei de seguir um ou outro, assim, que era meio irritante. Mas a maioria tá lá. E não é assim, não é o que me aparece principalmente, mas eventualmente aparece lá, né? Que eles têm essas de, né? E aí, assim, essa bolha que eu estou é da humanização. E aí eu... Acho que eu não me sentia representada, sabe? Porque... E foi justamente o que eu falei. Talvez o podcast não tenha esse foco. Por quê? Porque as pessoas estão indo atrás de informação, né? As gestantes, elas querem, né, o conhecimento para saber como funciona. O parto saber e tudo, né? Então, talvez falar de uma cesárea não seja o foco. Mas aí eu que percorri todo esse caminho, tive a cesárea. E, né, enfim... Toda essa história que eu acabei de contar, eu vejo esses perfis e eu falo, poxa vida, né? Ninguém tá falando? Alertando sobre. E não que seja assim, olha, a gente vai aqui fazer tudo nos conformes, vamos trabalhar por um parto normal, mas você pode ter uma cesárea, viu? Não que seja necessário
ficar falando sobre isso, mas que a pessoa pelo menos tenha em mente, porque eu juro, Não tinha. não passava pela minha Mas cabeça. eu acho que conforme o tempo passa, cada vez mais, eu acho que isso tem que falar sim. E não tem que falar só, pode ser uma cesárea. Olha, pode ser uma cesárea e pode ser que você não goste disso. Pode ser que você Talvez não goste. se vocês tivessem me falado dessa forma, eu tivesse Pois aquela... mas é uma coisa que a gente vai vendo no dia a dia. Porque as pessoas, a maioria das pacientes chegam e já falam assim, eu quero um parto humanizado, mas assim, não sou a louca do parto humanizado. A Maria fala isso, né? Pra mim, tudo bem se for tudo uma bem cesárea. se for uma cesárea. Então a pessoa já chega assim, você pensa, ela já disse que tudo bem uma cesárea. Só que daí, até tudo que ela passa, aí ela passa na físio, aí ela passa no CDD, então esse ideal, ele começa a ficar um pouco maior. Então não é mais tão tudo bem assim, se for uma cesárea, porque eu começo a querer evitar uma cesárea. E a cesárea a gente tem como um recurso para ajudar nesses casos. E aí começa a ficar uma vilã. Né? E aí começa uma comparação, e aí começa não sei o quê, e vira um veneno. E assim, a gente tem relatos de pacientes que passaram por cesárea, principalmente as que são muito rápidas, assim, a gente está no meio de um trabalho de parto, sai correndo, que assim, a pior experiência. Mas sabe né? que eu acho que essa sua fala de ter passado por uma cesárea, que não era o teu objetivo, não era o teu plano, essa sua fala de que o que mais dói é não se sentir representada nos lugares que falam sobre parto. Justamente. Né? Eu já escutei isso de outras mulheres, poxa, ninguém posta uma foto de uma cesárea bonita. Né? Nos perfis que defendem um parto respeitoso e humanizado. Claro, você vai ver uma foto de uma cesárea linda, maravilhosa, naquilo que não é a assistência que você acredita. Sim. Mas cadê a minha representatividade nos lugares em que eu acredito? Não tenho esse lugar. Você né? acha que tem uma confusão um pouco de parto humanizado, parto normal? Tipo, como se o parto humanizado fosse um sinônimo? No início, quando a gente começou a estudar e tal, sim. Existe a confusão. E até para pessoas que não estão passando por isso, ou sei lá, familiares. Né? Quando eu comuniquei, falei, estamos buscando um parto normal, ou não lembro se eu falei normal, humanizado, talvez humanizado. E aí todo mundo ficava, não, mas como assim? Na Humanizado, banheira? Não, mas em casa? Em casa não. Não, você é louca. Entendi. Eu falei, não, gente, calma. Uma é coisa isso. não quer dizer... E aí, acho que existe, principalmente para quem não está no meio, sabe? Mas, assim, o que aparece... Eu acho até, assim, para quem está no meio, o que aparece, assim, na rede social... leva um pouco a essa confusão, essa glamorização, romantização. a romantização do parto normal, leva um pouco, né? Tem Sim. esse viés, assim, né? De que o E acaba a via de parto sendo o objetivo principal, né? Exato. E assim, a gente sempre fala que não, né? O nosso objetivo principal não é a via de parto. O objetivo é o nascimento seguro. saudável. E respeitoso, né? E respeitoso, né? Sim. Uma pergunta, tá? Se você não quiser responder, não precisa. Vocês pensaram já em ter assim, um outro filho? Você já pensou numa outra gestação? Não, assim, talvez não ainda em ter um outro filho, né, e tal, mas você já se imaginou assim, gente, eu podia ter uma outra gestação para ver se isso seria diferente? Isso já passou? Já passou. Já. E como que é isso? É um pensamento que ele vinha muito mais recorrente indo para esse caminho do uma nova chance. E que hoje eu já não penso mais dessa forma, porque eu acho que não é o Não é uma intuito. nova chance, né? Não é pra isso, Não, né? se eventualmente eu tiver uma nova gestação, obviamente que eu vou querer fazer tudo que for possível, mas não porque eu tive uma cesárea e tal. Eu acho que é meio injusto, sabe? Sim, eu acho muito injusto. Acho cruel. Mas vem, né? Sim, O com pensamento certeza. veio. Mas hoje eu já entendi que não, assim. Pra você ver como isso é forte mesmo. De com você certeza. pensar em ter um outro filho Só pra ter um pra parto tentar normal. ressignificar aquilo. Exatamente. Um parto para curar uma cesárea que você Pois não conseguiu é. elaborar Não. e não conseguiu aceitar, né? E que é um luto mesmo, né? Eu acho que não tem problema dizer que vivo um luto do meu parto, né? Eu acho que a gente sempre olha o parto, claro, que tem que ser uma experiência respeitosa, saudável, segura. A gente busca para que seja uma experiência que as pessoas se lembrem
de um dia que foi especial. Mas quando ele acontece de uma maneira que não era a sua expectativa, não foi do jeito que você imaginou. Né? Então, é um luto daquilo que você idealizou. Eu acho que não tem nada a ver com o parto, esse luto. Eu acho que o luto é da idealização. Porque eu não sinto, assim, que a pessoa que precisou de uma cesárea, ela precisa fazer um luto por um outro parto. Mas eu acho que da idealização... Eu não sei, é o que eu sinto, né? Não sei como é que você sente. Eu acho que é mais a passagem que não aconteceu. Porque a gente imagina, né? Pra mim, que tava buscando um parto normal e tal, eu tinha um cenário, né? Não, vou passar por horas, né? No processo e tal. E a cesárea ali, papum, né? Pronto, nasceu. E até foi saindo do consultório na sexta-feira, pra pegar as coisas, ir pro hospital e tal. Acho que você falou pro Vinícius, falou assim, olha, vai conversando com o Martim, explicando pra ele que chegou a hora dele e tal. E aí o Vinícius grudou na minha barriga e ele ficava, filho, você vai nascer hoje, tá bom? Não sei o que, ficou o dia inteiro falando pra ele. Ele já sabia que ia nascer, então. Ficou o dia inteiro justamente por isso, né? Porque não ia acontecer o trabalho de parto, toda a experiência, né? Então ele ficou, filho, hoje chegou a sua hora, você vai nascer, tá tudo certo, a gente tá te esperando, não sei o que. E repetia. Falando. Mas a cesárea em si é muito rápida, né? É muito rápida. Ela tem que ser, né? Porque é uma cirurgia que abre o abdômen, tem que ser rápido, não pode ficar muito tempo aberto. E eu fiquei abismada, assim, com a rapidez. Eu achei que, sei lá, né? Tá bom, né? Tirou o neném, aí vai... Quando eu vi, já tava pronto, acabou. Já tá aqui. Gente, que rápido. Às vezes esse tempo, né? Não é o mesmo... O tempo ali da cirurgia não é o mesmo tempo do coração, né? Eu acabei de falar isso hoje, a gente falou disso. Existe o tempo do corpo, mas existe o tempo daqui, né? Do coração, de você estar pronto para receber isso, fazer essa transição, né? Que é tão rápida. Você se lembra? Pode falar. Não, pode falar. Se você teve um pouco de baby blues, como é que foi esse pós-parto imediato depois dessa cesárea? Eu acho que não. Não, porque eu me senti bem, assim. É óbvio que tinha... né, os altos e baixos do puerpério e tal, mas eu não cheguei a ter nada que fosse mais, que pelo menos eu considerasse mais grave, né? Do puerpério em si, acho que o que mais me incomodava, assim, e me deixava mais fora do eixo era, sei lá, as mudanças do dia a dia, sabe? Não consegui começar e terminar uma coisa. Mas normal, né? Tá acontecendo. Não dormi direito. Então, noites, mas assim, em termos de baby blues ou alguma coisa que fosse relacionada a cesárea em si, não. Não teve isso. Então, assim, ajuda a gente aqui, então, né? Por favor, ajuda. Vamos representar essas mulheres. Você... Uma coisa é representar. O que você gostaria, assim, como que você acha que isso deveria ser tratado no pré-natal? Essa cesárea que pode realmente acontecer, que ela não é um demérito em lugar nenhum, né, desse nascimento. Eu sempre falo que nascimento é para ser celebrado, né? Não importa como essa pessoa nasceu, é uma pessoa chegando no mundo, gente. Sim. Assim, isso aí para mim é o maior milagre que tem, né? Então, se veio de um parto normal, de uma cesárea, para mim, nascimento é festa, né? Claro, isso para mim, né? Como que a gente pode ajudar, né, as mulheres a pelo menos ter dentro do panorama delas, assim, essa possibilidade, né? Eu acho que justamente falando sobre o pós, né? Assim, mencionando, olha, se acontecer, tenha ciência de que você fez a melhor escolha, você fez a melhor escolha baseada em segurança, enfim, ou então só porque você resolveu ter uma cesárea, tudo bem, sabe? Mas falar sobre... Talvez. Não deixar isso escondido. Ou não é nem escondido, é de lado. De lado. Vamos falar da cesárea hoje. De lado, né? Porque eu acho que um ponto, assim, não consigo comparar, porque minha única equipe foram vocês, né? Mas com a GO anterior, desde o início ela já falava da cesárea. Né, assim, então eu perguntei para ela, levei minha listinha lá de dúvidas, perguntei quais são as indicações para uma cesárea e tal, e ela falava talvez como um cenário muito mais possível,
Não sei. Entendi. Não sei se é uma Trabalhando coisa... com uma possibilidade maior daquilo acontecer. Sim. Então, Que talvez aconteça mais mesmo, Só que, né? só que da mesma maneira, e acontece, né? Que depois eu fui lá pedir as taxas e tudo. Claro. Mas da mesma maneira que falava, por exemplo, da episiotomia. Entendeu? Só Entendi. Não que uma coisa se compare à outra, mas colocando como um cenário muito mais possível. Muito mais real, né? Essa possibilidade. Então não é isso, na verdade, né? Na verdade, é que dentro desse nascimento ali respeitoso, dentro observando todas as evidências científicas, a cesárea é uma possibilidade. Justamente. Né? Que seja 15%. 15% dos nascimentos. Mas 15% não é zero, né? E acontece mesmo, né? E acho que essa parte de representar mais esses casos, né? Talvez. De falar mais sobre isso. A gente acaba falando muito dos partos normais, das induções, de quem... essa mulher aqui, teve pressão alta e teve um parto normal. Essa mulher aqui teve diabetes e teve um parto normal. Né? Sempre fazendo esse paralelo, né? Também, né? Porque o foco é esse. E porque também tem muita indicação de cesariana para diabetes e hipertensão, que não é verdade. Então, a gente está nesse trabalho também, né? Esse é o nosso... Eu acho que a assistência tradicional, que... né, mais cesarista, a gente se defende tanto dela que a gente fica num movimento contrário e aí se defende demais, fala cesárea não, foge da cesárea, tô fugindo de uma cesárea. É verdade. E não deveria, né? A gente teve um caso até recente de uma paciente que também precisou indicar cesárea, teve o bebê não ficou bem e tal. E ela não estava muito preocupada com a cesárea, ela estava de boa, assim, né? Tudo bem, vamos lá, o que tem que fazer. Mas eu vi ela preocupada, mas por quê? O que tem alguma coisa? O que está acontecendo? Eu tenho que falar para toda a minha família isso. Para ela, a preocupação dela. Que é um saco, né? Como que eu vou ter que falar para todo mundo? Eu briguei tanto, eu falei tanto, eu lutei, né? Eu acho que é isso, é o peso. Uma das coisas que eu falo, assim, uma das coisas que eu mudei, eu falo assim, olha, quando a pessoa perguntar que parto que você quer, você fala assim, o parto que for mais saudável, o que for melhor para mim, o que for melhor para o bebê. Porque senão, né, fica uma coisa de você ter que tomar... Obrigação, né? De você ter que parir. E quase de uma... Tem parente que olha e fala assim, viu? Eu te falei desde o começo que não ia acontecer. Isso é muito cruel, porque eu consigo ver a cena de você lá no quarto da maternidade... Chega a primeira visita, o que ela faz? Como foi o parto? Né? E aí você tem que contar, que saco, né? E às vezes você não quer falar disso, você né? não tá boa, né, pra contar isso. Você se lembra disso, das pessoas te perguntando como foi? Como era eu acho falar? que eu me antecipei. Porque eu tinha levantado tanto a bandeira que eu ia ter um parto normal e tal, que aí eu me antecipei já, assim. Pra todo mundo que eu... acho que as pessoas não chegaram a perguntar, mas quando eu ia conversar com alguém ou quando alguém mandava uma mensagem, e aí, como é que o Martim tá e tal, eu já contava a história já toda. Me justificava. Já se justificava. já. E acho que o parto também não precisa, né? Não, de a gente ficar se justificando. Mas hoje eu vejo, sabe? Não precisava nem ter falado nada. Não interessa, né? Como é que foi ou não. Será que estamos bem, acabou. Para os outros, né? Agora, para você... né? E um recado seu para as mulheres, assim, vamos ver agora, não nós, mas um recado seu, assim, o que você diria, assim, uma conversa. Ou para você. Ou para você mesma, você falando com você. Se pudesse falar com a Maria Paula ali, prestes a passar pela sua cesárea. Eu acho que eu teria falado para ela chorar tudo o que precisava, porque eu fui tão, assim, tão agora eu vou chorar. Forte. Não, de verdade, eu fui tão, assim, forte, não sei o quê. E aí é isso, gente, tem que... A cesárea, vamos pra cesárea. E aí eu segurei aquilo, mas não precisava, sabe? Podia ter. Pode desmoronar, né? Podia ter sentido. E aí eu fui sentir, sei lá, 5, 6 meses depois. E aí eu acho que por isso que ficou martelando, sabe? E tudo bem a gente se sentir triste. Né? Aí, ó, não consegui. Mas você tá falando pra você mesmo, sinta. Exato. Tudo bem a gente ficar triste, mesmo numa hora que é a hora mais feliz da sua vida. Sim. Que entra essa dualidade, né? Que você fica, poxa vida, por que eu tô triste? Meu filho tá nascendo, né? Mas
tá tudo bem. Tá tudo bem você se sentir assim. Né? Acho que a maternidade tem muito dessa dualidade, né? Tem muito. Tem muito dessa dualidade. É o que mais tem, né? É o que mais então tem. isso às vezes começa no parto mesmo. Né? E tá tudo bem você sentir o que você tá sentindo, né? Acho que o importante é você se acolher, né? Sim. Sentir, reconhecer e tudo bem me sentir assim, né? Mas prometemos que vamos falar mais disso. Eu acho que você mesmo. estar aqui é isso, é pra assim, isso. É também meta do nosso podcast falar sobre isso. Também falar legal. disso, a gente tem episódio falando de depressão puerperal, de coisas que, assim, né, que a maternidade é o bom, é o ruim, é o céu e é o inferno, né, que é o que traz precisam a ser ditas, né? Precisam ser ditas, porque elas acontecem, e né? precisam ser ditas e precisa ser colocado num lugar mais normal, assim, né, que tudo bem, assim, né. Da realidade, né, não tanto da romantização. Exatamente. Do parto e da maternidade, né? A maternidade e o parto que é possível. Né? Justamente. Aquilo que é possível. Não, né? e mais uma vez, assim, hoje, né, quando eu e Vinícius, a gente conversa sobre isso, a gente vê o quão sábio foi a troca de equipe, contar com uma pediatra neonatal que respeitasse também esse momento, sabe? Foi, assim, imprescindível, porque eu acho que se a gente tivesse seguido com outra equipe ou com qualquer outra equipe, sei lá, pediatra do plantão, eu acho que eu não ia ficar tranquila. Que no fim das contas, o intuito era o nascimento do Martim. Nasceu tudo bem, deu tudo certo. A doutora Ju foi super respeitosa, assim, foi maravilhoso, sabe? No fim das contas, foi maravilhoso. A gente só tem boas lembranças, sabe? Do momento. Né? Que bom. Foi. E a última pergunta. Não sei, a gente já tá com tempo. Já sinalizou. Já. Última pergunta. Você acha que o Vinícius também se sentiu frustrado? Você sente isso dele também? Porque eu lembro que vocês eram um casal super formados, os dois juntos, né? Unidos, assim, ele né? também se sentiu assim ou não? Como foi pra ele? O que você acha? Ele nunca externou. Não. Eu não, talvez ele não tenha se sentido frustrado pela mudança do plano. Mas o que eu sinto é que ele fica muito triste por mim. É por você, né? Fica. Toda vez que eu toco no assunto, ele, tipo, tadinha. Ele sente porque junto. ele foi muito parceiro. Foi isso mesmo. Nós éramos um casal, assim, que tudo que eu estudava, ele estudava junto. Sim, eu lembro. Ou eu lia um negócio e mandava pra ele me mandava outras coisas. Então foi... E aí eu acho que ele sente pelo meu sentimento, no fim das contas. Mas não, assim... Não que ele quisesse, meu Deus, tem que ser parto normal. Porque, né? No fim é o meu corpo, né? É o seu corpo, exatamente. É uma experiência que seria muito, muito física para você. Sim, assim, muito, exato. E que para ele é uma coisa mais na ideia, assim, no plano, né? Então, é isso. Muito obrigada. Olha, eu tô muito agradeço. Feliz. Muito feliz mesmo por você ter se disposto, né, a vir e falar de algo que mexe, né? Que é algo que você mesmo, quando você me mandou a mensagem, você falou, nem sei se eu elaborei direito, né? Mas que bom que você tá aqui. Acho que é um assunto muito importante, que a gente precisa mesmo falar e falar de outras histórias, de outras mulheres, como é que foi, né? Sim. Então, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada, é muito bom mesmo. falar, gente. Que bom. É bom que você se sentiu bem de falar. Bom, né? Que bom. E aí vamos conversando. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Maria Paula, no De Cócoras.